Shalom. Louvado seja Deus. Hoje é um dia especial, nesse dia de nós relembrarmos a morte do Senhor, amém? O dia de nós celebrarmos a nossa aliança com Ele, uma aliança de vida, uma aliança de sangue, que é a aliança de vida, mas também é a aliança de morte. Por isso que Ele diz que nós não podemos participar do corpo e do sangue do Senhor sem discernimento. O preço da ignorância é muito caro. Nós vamos ver em vários textos da Bíblia, o Senhor fala, não sejais ignorantes, em vários aspectos. Não sejais ignorantes acerca do dar e receber, que é isso que vocês acabaram de fazer. Amém? Glória a Deus que Ele, quando fala de oferta, Ele diz dar e receber. Significa que você que deu, você certamente vai receber, porque Deus é fiel, amém? Não sejam ignorantes acerca do dar e receber. Não sejam ignorantes acerca do casamento. Não sejam ignorantes acerca dos que dormem, dos que morrem. Não sejam ignorantes acerca da vinda do Senhor. Não sejam ignorantes acerca do corpo de Cristo. Porque o preço da ignorância, queridos, é um preço de morte. A Bíblia é bem clara. Quem come e bebe sem discernir, sem entendimento, come e bebe para a sua própria condenação. Então, não pode tomar o corpo e o sangue só porque todo mundo está tomando. A Bíblia diz, examine-se, pois, cada um, e assim coma. Eu entendo o que eu estou fazendo? Eu tenho entendimento disso? Se não, corre o risco de estar participando do corpo e do sangue para a própria condenação. Se a pessoa vive na prática do pecado, pecado oculto, não valoriza a congregação, não faz questão de congregar, quando fala de corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo, tem a ver com a congregação também, com a igreja, com o povo de Deus. Então, quem não tem o entendimento dessas coisas, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a nossa aliança, ela é uma aliança de vida, mas ela também é uma aliança de morte. E tudo depende do nosso grau de entendimento, de conhecimento. Por isso, nesse momento que nós chamamos a hora de você beber água, a hora de você comer o pão do céu, amém? É a hora de você vir faminto para a mesa do Senhor. Vir faminto para a mesa do Senhor, porque Deus dá pão para o faminto e água para o sedento. Deus não perde o tempo dele com pessoa que não faz questão dele. Quando ele diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito. Quantos lembram, igreja de adoradores? O que é adorar em espírito mesmo? Adora em espírito e em verdade. Em espírito, nascido de novo. Se não nasceu de novo, nunca vai adorar em espírito. Vai adorar na carne. Pode até fazer música bonita, liturgia bonita, preleção bonita, não importa. Se não nasceu de novo, não pode adorar em espírito. Ainda está na velha criatura. A carne para nada presta. A carne não pode agradar a Deus. Tudo que a pessoa faz na carne pode ser lindo, maravilhoso aos olhos e aos ouvidos humanos. Mas se não for em espírito, cheira mal para Deus. Então, em espírito nascido de novo. É uma igreja de louvor e adoração, e ensino e missões. Então, nesse primeiro ponto, nós precisamos entender o que é louvor e adoração. Não é música, não é liturgia. Louvor e adoração é a sua vida, é você. Deus não está procurando adoração, nem louvor, nem música, nem liturgia. O que Deus está procurando? Adoradores verdadeiros,
Por quê? Porque Ele é um verdadeiro Deus, único. Verdadeiro Deus não quer falso adorador, Ele quer verdadeiro adorador. Então, chaveanos, matéria de integração. O que é louvor e adoração, ensino e missões? Louvor e adoração não é música. Louvor e adoração é você. Cada crente um adorador, achado por Deus, onde ele estiver. Dentro da igreja, indo para casa, fazendo compra, estudando, trabalhando. Você é louvor e adoração, cheiro suave diante de Deus. Então, não pode adorar em espírito se não nascer de novo. Você já nasceu de novo? Eu falo sempre, vocês já me ouviram dizer sempre, nós precisamos nascer 2 vezes e morrer uma só. Esse é o princípio bíblico. Já expliquei sobre isso. Nascer 2 vezes. Você nasceu uma, a Bíblia chama de nascimento da carne, do teu pai e da tua mãe. Mas precisa nascer de novo, da água e do Espírito, que é o novo nascimento, segundo agora não mais o primeiro Adão, que pecou e ficou condenado, mas agora segundo o segundo Adão, que é Jesus Cristo, sobrenatural, amém? Ele está procurando os que adoram em espírito, nascido de novo, e em verdade. O que é em verdade? Conforme a palavra de Deus. Isso aí, o apóstolo pregou isso, gente, semana passada, não foi? Por que que Deus quer assim? Se você for ver, esse texto que eu estou falando está em João 4. O Senhor diz com a mulher samaritana, e você vê no João 3, ele falando com Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, quantos são adoradores? Verdadeiros. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, que é? Isso. E em verdade, que é? Conforme a palavra. Não é conforme nós queremos, conforme é agradável para nós, conforme nós achamos que tem que ser. Não, em verdade, conforme as Escrituras. Ou seja, exige um conhecimento das Escrituras para nós sermos um louvor e adoração aceitável a Deus. Mais uma vez aqui vem o preço da ignorância. O preço da ignorância é caro. O preço da ignorância é morte. O preço da ignorância é afastamento de Deus. O preço da ignorância é não ser uma oferta aceita diante do Senhor. O preço da ignorância é adorar em vão, fazer culto em vão. A pessoa saiu da casa dela, estava lá dormindo, assistindo TV, deitado na rede, sei lá o que você estava fazendo na sua casa hoje. Você saiu de lá e veio. Que não seja em vão. Não pode ser em vão. Eu não aceito que seja em vão. Desde o momento que você fala, hoje tem culto, tem celebração, o culto já começou. Deus já está recebendo. A forma com que você se levanta para se arrumar, para se posicionar, para se preparar, Deus já está recebendo. Já é culto. Porque é você que Deus está procurando. Deus não está procurando música, tem muita música bonita por aí. Deus está procurando adoradores. Onde Ele acha adoradores, Ele vai ter a melhor adoração. Amém? Aleluia. Até aí, glória a Deus. Mas ainda não é disso propriamente que nós vamos falar. Tem a ver com isso. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Só dei uma passadinha do laço no pescoço. Agora vamos começar a apertar um pouquinho. Estão prontos? Adoração é o que mesmo? É você. É você. Fala, adoração sou eu.
Quando você fala assim, a adoração, o louvor não estava bom hoje, você se deu conta que está falando de você? Você está falando de você. O que eu ofereci para Deus hoje não foi bom. Ah, porque se você ofereceu você como adoração, que é o que Deus está buscando, Ele ficou contente. Amém? Mas você ficou dependendo da música agradar você. Ficou dependendo da música fazer você chorar. Fazer você se emocionar. Não, isso aí não tem nada a ver com adoração, não. Mas eu nem chorei. Se eu espirrar um limão no teu olho, você vai chorar bastante. Nem por isso vai ser adoração. Nós tivemos ministração de batismo do Espírito Santo na aula do SIM, há uns anos atrás, e uma pessoa veio, pastor, acho que eu não sou digno de ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, por quê, irmão? Ah, porque acho que eu não mereço. Eu falei, então não vai ser nunca. Porque nós não merecemos mesmo, não. Vocês estão entendendo? Mas você sentiu a presença de Deus? Ah, não senti nada. O que você queria sentir? Amado, para com esse negócio de sentir. Não precisa sentir. E é disso que nós vamos falar hoje. Um conhecimento, uma dimensão, um conhecimento de Deus que não depende de sentimento, emoção. Você sabe porque sabe, pronto. Você sabe porque sabe. Você sabe que você é você? Como que você sabe que você é você? Porque eu sei. Vocês estão entendendo? Eu sei. Se alguém disser para você, você não é você. Você está possuído. Está repreendido, né? Em nome de Jesus. Eu me lembro de uma irmãzinha que ela dizia, está possuído. Fulano está possuído, só pode. Né? Você sabe que você é você. Você sabe onde que é teu endereço, sabe ou não sabe? Você sabe. Então, a questão da fé, a questão de conhecer a Deus. Jesus, nesse mesmo texto que ele fala com a mulher samaritana, ele diz para a mulher samaritana, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Nós adoramos a quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não existe adoração sem conhecer a Deus. Não tem como ter comunhão e celebrar o corpo, a morte de Cristo sem conhecimento do que nós estamos fazendo. Conhecer faz toda a diferença, amados. Nós não precisamos sentir arrepio, nós não precisamos sentir emoção, nós não precisamos... Acontece, faz parte, é legal, mas nós não podemos depender disso. Isso é um vagão do trem, não é o que puxa o trem. A fé puxa o trem. A fé puxa. E aí tem os vagões que vêm atrás, que é emoção, que é sentimento, que é as outras coisas, mas eles não vêm na frente. Não vêm na frente. Quando nós conhecemos a Deus, nós já não dependemos mais de estar com vontade. Quantas pessoas que não vieram para a igreja hoje porque não sentiram vontade? Não sentiram vontade. Ainda estão direcionados ainda pela emoção. Eu me lembro nessa ministração do SIM, eu estava explicando para eles, não precisa sentir arrepio. Que a pessoa, eu queria sentir um arrepio, uma energia. Eu falei, que a energia, põe o dedo na tomada. Você vai ver que energia que tem ali. Quantos estão entendendo, amados? Você acha que o Paulo, quando estava preso, ele e o Silas, lá no mais inferior dos cárceres, eles estavam sentindo alguma coisa? Só dor, né? Porque eles tinham apanhado um monte. Na hora que a coisa fica difícil para o seu lado, você não vai sentir nenhuma emoçãozinha. Na hora da guerra, na hora da batalha, ou você sabe em quem você tem crido, quem é o teu Senhor,
ou então você é derrotado. O Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Então, o nosso propósito hoje é falar de fé, e falar de fé sabendo em quem nós cremos. Eu me lembro uma irmãzinha que trabalhou em casa muitos anos, e quando ela tinha problema, às vezes ela chegava, a gente estava orando, ajudando ela em oração pelo problema, e eu dizia, e aí, irmã, como é que está? Ela dizia, ó, pastora, está indo, mas o Deus que eu sirvo é poderoso. Ela sempre usava essa expressão, o Deus que eu sirvo é maior. O Deus que eu sirvo é poderoso. O Deus que eu sirvo vai fazer alguma coisa. O Deus que eu sirvo. E eu achava bonito aquilo. Em toda a simplicidade dela, ela tinha certeza. O Deus que eu sirvo é maior do que isso que eu estou passando. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Apóstolo Rony Chaves, ele disse que às vezes ele sentia falta de alguns irmãos no culto, e ele chegava para os irmãos e dizia, ô irmão, eu não vi você no culto, já faz você tem faltado, o que tem acontecido? Ah, pastor, é por causa, eu fui no aniversário, porque eu fui fazer compra nesse dia, que não deu tempo de fazer compra durante a semana, daí escolhe bem a hora do culto para ir fazer compra. Aí ele disse que ele nem discutia, ele disse que ele falava assim, tá bom, irmão, vai servir teu Deus. Vai servir teu Deus. Eu já contei aqui de um que antes tinha interesse em ser ungido para o ministério, mas faltava muito. E um dia, nunca mais eu esqueci, eu peguei e falei, irmão, o que tem acontecido? Era culto de Santa Ceia, você não veio? Ah, pastor, é que a vizinha teve aniversário do cachorrinho e eles me convidaram. Eu lembrei do Rony Chaves. Vai, irmão, serve teu Deus. Serve teu Deus. Qual que é o Deus que você está servindo? Como que eu vou saber? Quanto tempo você dedica a uma coisa, pode demonstrar que ela é o teu Deus. Quanto tempo você dedica? Isso é adoração. Alô? Nossa, está muito legal a cara de vocês. Aleluia! O poder de Deus. Quantas pessoas que se dedicam tanto a tanta coisa, mas... E para Deus, se sobrar. Eu não orei hoje porque não deu tempo. Fala sério. 24 horas por dia, não deu tempo de orar? O que vocês acham disso? Algum Deus está tomando tempo do soberano. Não, mas é que eu não pude dobrar o joelho e ficar ali chorando. Não precisa. Oração, aprendi uma coisa, achei legal. Oração é respiração. Respira. Você precisa ficar pensando? Não, graças a Deus, né? Oração é o tempo todo, está lavando louça, está orando, está dirigindo, está orando, está arrumando a cama, está orando, está trabalhando, está orando. É que eu não posso parar para ficar me concentrando, ora em línguas. A oração em línguas é poderosa, porque não depende do seu racional. Quem ora em línguas, quem ora em espírito, ora bem. Fala em mistério com Deus, edifica-se a si mesmo. Quantas pessoas que estão fracas na fé porque não ora? Oração em línguas. Você orou em línguas essa semana? Não precisa nem ficar concentrando. Não precisa. Você fala em línguas. Eu não falo ainda, não falo porque não quer. Que é para você. Amém? Eu não mereci. Não precisa
merecer. Jesus merece e Deus dá por causa de Jesus para nós, amém? Em Cristo. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer as Escrituras, para nós não perdermos nosso tempo, não adorarmos em vão, não participarmos da ceia do Senhor para condenação, não sermos destruídos pelo diabo. Deus falou em Oséias 4:6, o meu povo, povo de Deus, não é para o ímpio que ele está falando. Uma pessoa falou, não, pastor, mas ele está falando do ímpio. Não é do ímpio, não, irmão. Ele está falando o meu povo. O meu povo perece. Por que perece mesmo? Porque falta conhecimento. E no outro texto de Isaías, ele diz, o povo é destruído. Então, olha o preço da ignorância de não conhecer o Deus que nós servimos. Come e bebe para condenação, adora em vão, perece porque falta conhecimento e é destruído por falta de conhecimento. Então, Deus não quer isso para nós. Jesus morreu para fazer de novo a paz entre nós e Deus. Amém? Deus quer ter comunhão e intimidade conosco. Ele quer que nós venhamos adorar a Ele com entendimento. Fala, adorar com entendimento. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Talvez você pensou e pediu várias coisas para Deus e não saiu do jeito que você esperava, ou ainda não aconteceu, mas se você conhecer a Deus, você vai dizer como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Se vai sair do jeito que eu quero ou não, não sei, eu só sei de uma coisa, eu sei em quem tenho crido. Se não sair do jeito que eu espero, Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que eu pedi, do que eu espero. Então esse é o nosso Deus. Ele faz mais. Quando Ele não faz aquilo que você espera, saiba que Ele vai fazer mais. E às vezes você não entende agora, mas você vai entender depois. Ok até aí? Corre comigo aí na Bíblia. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá. Esse ele aí, está falando do anticristo que viria, tá? É o espírito de anticristo que viria. Ainda aos violadores do pacto. O que nós estamos celebrando hoje? Pacto, aliança. Que ela é de vida para quem obedece e é de morte para quem não obedece. Ela é de vida para quem come com entendimento e é de morte para quem come sem entendimento, sem discernimento. Ok até aí? Por quê? Porque está violando a aliança com o Senhor. Ainda aos violadores do pacto da aliança, ele, que é o anticristo, perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. É tempo de manifestar o reino de Deus. Deus abriu a porta do reino dos céus para nós manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Fala assim, reino dos céus e reino de Deus. Qual é a diferença? Outro dia eu explico. Tá? Então, ele abriu a porta do reino dos céus para nós podermos manifestar o reino de Deus na terra.
E para isso nós precisamos conhecer o nosso Deus, o povo que conhece o seu Deus, que conhece, o povo que conhece, não é o povo que acha que conhece. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O que a Bíblia diz? Que quem come e bebe do corpo do Senhor indignamente, come para condenação, porque não discerne o corpo do Senhor, está quebrando o pacto, tem um pacto de aliança, de fidelidade com Deus, mas está prevaricando, está adulterando contra o Senhor, contra o corpo do Senhor, está quebrando o pacto. Por isso, eles comem e bebem para a sua própria condenação. E ele diz, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Isso primeiramente é espiritual, gente. Não conhecer traz fraqueza e morte. Conhecer a Deus faz forte e nos ajuda a fazer proeza. O que é proeza? Coisa sobrenatural, que nós naturalmente não conseguiríamos fazer. Vai guardando isso aí, ok? Então, quem perverte a aliança, o pacto, não discerne, vai ser pervertido, dominado pelo anticristo. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte, não fraco, não doente, mas forte, e fará proeza. E lá em Oséias 6, 3, ele diz assim, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheci o Senhor há mais de 30 anos atrás, acho que 37 anos atrás. E prossegui conhecendo a Deus. E quando o Senhor nos levar para o céu, nós vamos continuar conhecendo o Senhor. Quantos lembram que eu expliquei isso? Nós vamos ficar igual os anjos lá. Santo, santo, santo. Eu não imaginava isso. Santo é maior do que eu pensei. Santo, glória a Deus, santo. Porque cada vez que os anjos falam santo, e eles falam isso continuamente, é uma coisa nova de Deus que eles descobriram. Isso por si só já vale a pena nós estarmos lá. Nós vamos continuar, gente, eternamente nós vamos prosseguir conhecendo o Senhor. Esse conhecer aqui é o mesmo conhecer da intimidade de um casal. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Fala de conhecer intimamente. Intimamente. Não é conhecer, muito prazer, meu nome é tal. Não. É conhecer intimamente, é o conhecer de relacionamento. Eu sempre explico nas ministrações para casais que quando o casal é de Deus e faz as coisas do jeito de Deus, não precisa ter medo que o teu relacionamento conjugal, até sexual, vai ficar ruim com o tempo. Fica ruim para o ímpio. Para o crente, é o mesmo termo, conheçamos. Você vai prosseguir desvendando, vai prosseguir conhecendo e se alegrando com o cônjuge que Deus te deu. Aleluia. Alguns acordaram assim, agora aleluia, glória a Deus. Aleluia. Prossigamos, conhecer e prosseguir em conhecer. O que você sabe de Deus hoje? Tem pessoa que conheceu a Deus 10 anos atrás, ele fez o discipulado e pronto, parou. E não procurou aprender mais nada. Tudo que as pessoas falam aí, todo vento de doutrina, ele acredita, bate palma, chora. Por quê? Porque não tem conhecimento real de Deus. Aí é levado por vento de doutrina para lá e para cá.
Se perguntar qualquer coisa para eles, vocês estão lá, o que estão fazendo? Tomando ceia? Para que vocês fazem isso? A pessoa, às vezes, está mais de 10 anos na igreja e não sabe explicar por que toma ceia. Você dá dízimo? Para que você dá dízimo? A pessoa está 20 anos na igreja, 5 anos, e não sabe para que dá dízimo. Aleluia, não vocês, glória a Deus. Igreja apostólica é a igreja fundamentada na palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer, desenvolver o nosso conhecimento com Deus. A sua saída é certa. Lá o contexto disso, o verso 4, ele diz, que hei de fazer contigo, ó Efraim? Que hei de fazer com você, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Por isso, porque você não tem um amor verdadeiro por mim, o Senhor está falando. Você fala amor para mim, canta, que me ama, mas é como uma neblina que se dissipa logo no meio das coisas do mundo, no meio do cotidiano. O que eu vou fazer com você? Por isso, verso 5, eu os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos a teu respeito serão como a luz, e pois misericórdia quero, não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Fala que ama Deus, canta, mas quando sai dali do ambiente, ou às vezes até dentro do ambiente já está com mau pensamento. Aquele amor todo que falou, que cantou, desvanece. Aí o Senhor falou, eu vou ter que levantar profeta contra vocês. Eu vou ter que levantar, a minha palavra para vocês não vai ser de vida, vai ser de morte. Quantos estão entendendo? Tem tudo a ver com esse dia. Misericórdia eu quero, não sacrifício, não é liturgia, não é aparência, não é o programa. A pessoa que fica dependendo da programação para ficar na igreja precisa rever seus conceitos. Acontece muito isso com os jovens, né? Cadê os jovens? Levanta a mão aí. Vai pegando, aleluia. Porque o jovem não fica na igreja, porque não tem programação. Sabe qual que era a programação que tinha no meu tempo, de jovem? Vigília. Dobrar o joelho assim, gente, e ficar aquela poça de lágrima, molhando o joelho. Subir no monte para orar. Panfletar na rua. Bater palma de casa em casa, oferecendo oração. Jejum. Era a nossa programação de jovem. Glória a Deus, eu não desviei. Porque eu não estava atrás de programação. Faz parte eu ter uma programação específica? Faz. Para aqueles que não conhecem Jesus. Você já conhece Jesus, não depende mais disso. Eu queria que tivesse um culto de hip hop. Que eu gosto tanto, daí eu ia cantar e dançar. Nós já tivemos aqui, quantos lembram? Fizemos uma pista aqui, veio um DJ cristão, da Jocum, né? E fez, foi tudo temático. Mas é para trazer e quebrar o gelo para outros jovens que não conhecem Jesus, é só uma isca. Mas aqueles que já estão na igreja não podem depender disso. O que segura você
não vou dizer na igreja, na presença de Deus, é estar cheio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra rema, da palavra revelada. Vocês vão ser meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Não é liturgia, não é programação. Quantos estão entendendo? Não. É conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Fazer questão, eu preciso conhecer mais. Eu me lembro que logo que eu me converti, Deus permitiu eu passar por uma coisa que eu falei, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. Uma pessoa veio zombando e perguntando coisas para me humilhar, e eu era nova convertida, eu não sabia responder. E eles ficaram dando risada. Eu falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. Eu vou procurar aprender. Escola bíblica não faltava. Terminava a lição e eu ficava, fala mais, está tão bom, está tão bom. Eu me lembro que eu queria ler, eu não tinha, eu emprestava das minhas amigas. E elas diziam, é do meu pai, é da minha mãe, tem que devolver, amados. Eu pegava um caderno, escrevia, transcrevia aqueles livros todos para poder continuar lendo. Sede, fome de conhecer a Deus. Eu preciso conhecer, tal coisa eu preciso conhecer, tal sobre isso na Bíblia. Ninguém me ensinou, mas está na Bíblia, eu preciso aprender, eu vou procurar aprender. Eu preciso conhecer. Eu não estava na igreja por qualquer outra coisa, senão para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso sempre esteve bem firme no meu coração. E você, por que você vem para a igreja? Realmente é por Deus? Realmente é porque você conhece o seu Deus? Se for por isso, você se tornará forte e fará proezas. Deus te surpreenderá. Mas se for só por aquele amor de vapor, que nós acabamos de ler aqui, Deus vai ter que levantar profeta para trazer palavra dura para você. E ele diz, a minha palavra profética não vai ser legal para você, vai ser dura. Não porque a palavra em si é dura. A Bíblia diz, mas porque você não tem amor suficiente por mim. No outro texto, Deus diz, eu fico bravo quando vocês ficam duro esse discurso. Peso do Senhor. Cada vez que o profeta aparecia, eles começavam a gritar, peso do Senhor, peso do Senhor. Deus falou, é peso porque vocês não me amam de verdade. Se há amor por Deus, é como diz o sábio, fira-me o justo, será bálsamo para a minha cabeça. Onde há amor, mas onde não há amor, tudo está falando para mim, é para pegar em mim. Alguém contou. Misericórdia, Jesus. Deus quer que nós o adoremos com conhecimento. Até aí, ok? Glória a Deus. A Bíblia fala, quando ela fala de proezas, ela está falando do sobrenatural. Ela está falando daquilo que vai além das nossas forças. E a Bíblia, toda vez que ela fala do sobrenatural, de coisas impossíveis para nós, Deus se apresenta como El Shaddai. Quantos sabem o que é El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Mas não é só isso. É o Deus do impossível, Todo-Poderoso que se revela. Aleluia. Ele podia dizer, eu sou o Todo-Poderoso, o intocável. Ninguém pode me ver. Ninguém pode ter contato comigo, porque eu sou o mais alto de todos os altos, que significa altíssimo. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há impossível para ele, gente.
Não há impossível. Quando ele diz assim, ele é o Todo-Poderoso que se revela. Ele quer se revelar sobrenaturalmente para nós. Até que nível você conhece a Deus? Você conhece a Deus só no nível litúrgico, no nível de ir para a igreja, qual que é a programação hoje? Ah, hoje gostei, hoje não gostei. Qual é o nível que você conhece a Deus? Ainda está nesse nível só? Só o nível natural. Dependendo ainda, tudo na dimensão natural. Mas Ele é o Todo-Poderoso que se revela, que quer se revelar a nós. Quantos querem conhecer o Todo-Poderoso que se revela? Fica com a mão levantada, que eu quero que o anjo filme você. Olha para cima, dá Vocês vão ver lá na glória esse filme. Talvez vocês vão dizer para Deus, ah, Deus, se eu soubesse o que vinha depois, não tinha levantado a minha mão. Como que El Shaddai se revela? Ele é o Deus Todo-Poderoso que se revela no sobrenatural. O que é o sobrenatural? Que está acima do natural. Essa é a raiz. Sobre, acima do natural. Toda vez que nós enfrentamos algo que você se estica naturalmente, você se esforça no completo, no todo, com todas as suas forças, e ainda assim não alcança. O que vai precisar aí? Sobrenatural. Então, para o El Shaddai se revelar a nós, ele vai permitir o quê, irmãos? Acho que vocês não entenderam ainda. O que ele vai permitir? Nós passarmos por situações que nos levem a entender, caiu na real que o teu melhor ainda não é suficiente? Caiu na real que é só Deus? Eu me lembro uma vez, uma situação de tamanho desafio que nós estávamos passando, logo que nós abrimos o SIM, e pessoas falavam que estavam preocupadas, que nós íamos decepcionar, que nós íamos desviar. Será que vocês ouviram Deus direito? E o Senhor dizia, esse é o caminho, andai nele, fiquem firmes. Mas como assim? Vocês não têm salário, vocês não têm nada, vocês não têm... E eu falava para o Senhor, Senhor, não é mentira o que eles estão falando, é verdade. Nós estamos numa situação que o pescoço está na guilhotina. Se o Senhor não segurar, nosso pescoço vai rolar. Só o sobrenatural para resolver. São vários textos, não dá tempo de ver tudo, onde o El Shaddai se apresenta. E sempre está relacionado com a impossibilidade humana. A Bíblia diz, palavra do Todo-Poderoso, quando a Sara, com 90 anos de idade, engravidou, a Bíblia diz que foi a ação do Todo-Poderoso. Que se dependesse do poder do Abraão, já era. Só alguns que entenderam. Não existia Viagra naquele tempo. Não existia. Um velhote de 100 anos, uma velhota de 90. Deus vai nos dar uns filhos. Eu fico imaginando aquela velhinha com barrigão. Pensa, gente. Deus faz a cada coisa. E a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, que é o Shaddai, faz com que a estéril seja feliz mãe de filhos.
É o Shaddai que faz isso. É o Shaddai abriu o Mar Vermelho. É o Shaddai mandou codornize do céu para o povo comer, maná todo dia para o povo comer. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Toda vez que eles faziam o melhor deles e não era suficiente, não tinha jeito, parecia que tudo estava acabado. Não está acabado, porque eu tenho El Shaddai na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer não só mais, mas infinitamente mais do que eu penso. Aleluia. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer. Amém? Precisamos conhecer o Senhor para poder fazê-lo conhecido. Ele quer se revelar a nós. E como que El Shaddai vai se revelar a nós? Naqueles momentos que você passa, então, coisas que você já não dá conta mais. Quantos tem coisas assim na sua vida? O médico não resolve, a medicina não resolve. Naturalmente, ninguém pode fazer nada, mas você confia em Deus. O próprio Jó, ele dizia, depois de tudo que o Jó passou, o Jó falou: eu te conhecia antes de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas em qual situação que o Jó falou isso? No bem bom? Passando pela prova. Você quer conhecer o grande El Shaddai? Você quer conhecer o grande El Shaddai? Talvez você está passando por um cenário, por uma situação que tem tudo para você conhecer o grande El Shaddai, e você não está se dando conta. Não é em meio à murmuração que nós vamos conhecer o grande El Shaddai. Não é em meio à murmuração. Nós vamos conhecer o grande El Shaddai em meio à comunhão, em meio à adoração. O Pai está procurando o verdadeiro adorador para se revelar para eles, para mostrar quem Ele é. Quando Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Como que nós conhecemos? Em meio à própria adoração. Quantos estão entendendo? Quantos estiveram na semana do clamor aí? Foi gostoso ou não? Que maravilhoso é quando você chega na presença de Deus e você se derrama na presença do Senhor. Gente, ir para a oração, ir para a adoração no natural é chato mesmo. Por isso que talvez você acha chato louvar, acha chato ir para a vigília, porque você ainda está fazendo isso no natural. Mas a hora que você começar a romper no sobrenatural, você nem vê a hora passar. Eu já fiquei mais de 4 horas do joelho dobrado, no meio das lágrimas. Começamos a vigília, louvamos, cantamos, lemos a Bíblia, e depois vamos dobrar o joelho e vamos clamar, vamos nos derramar diante de Deus. E ali foi mais de 4 horas, quando eu vi estava amanhecendo. Mas eu não sentia. Mergulhando em Deus. Deus quer se revelar para você na outra dimensão. Deus não quer você religiosamente. Não. Ele é o Todo-Poderoso que se revela, o grande El Shaddai. Aleluia. Ele quer se revelar.
Ele quer fazer coisas grandiosas. Em Marcos capítulo 4, do verso 35 a 41, a Bíblia fala de quando os discípulos estavam enfrentando um naufrágio. A Bíblia fala: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade. Fala, levantou grande tempestade. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia o barco. Ele, porém, onde que Jesus estava? Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, você não se importa, não se te dá que nós estamos perecendo? E ele, levantando-se, repreendeu o vento. Fala, repreendeu o vento. Glória a Deus. Repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Jesus tinha acabado de ensinar para eles sobre fé. Se você for ver, Jesus tinha acabado de ensinar sobre fé para eles. E aí Jesus foi para a aula prática. Jesus tinha ensinado muito tempo, Jesus estava cansado. Jesus falou para eles: atravessem para o outro lado. Nós vamos atravessar. Qual que foi a ordem? Atravesse para o outro lado. Aí Jesus foi tirar uma soneca. Estava cansado e Jesus estava ali dormindo. Começou o vento. Começou a tempestade. E o barquinho começou a encher de água. Amados, talvez no começo eles começaram a dizer assim: nós damos conta. Nós somos pescadores. Quanto vendaval nós já passamos, nós já sabemos lidar com isso. Só que o barquinho foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eles iam afundar. Se eles começaram a achar: nós vamos afundar, nós vamos afundar. E eles chegaram lá: não tem jeito, vamos ter que acordar Jesus. Jesus estava lá dormindo, gente. Eles chacoalharam Jesus. Pensa, você está dormindo e alguém acordar você: ei, você não está nem aí com as coisas, não? Senhor, nós vamos afundar, o Senhor não está nem aí, Senhor. Aí o Senhor levantou, deu a ordem aqui para o vento parou, mandou o mar se aquietar, o mar se aquietou. Aí depois, sabe o que Jesus falou para eles? Por que vocês estão com medo? Se você estivesse naquele barquinho lá, irmão, você estaria com medo ou não? Quem estaria com medo se estivesse no barquinho? Levanta a mão. Percebe que na cabeça de Jesus, o nosso Senhor, eles não tinham motivo para ter medo. Por que vocês estão com medo? Eles podiam dizer: por que, Senhor? Estamos afundando. Jesus falou: vocês são tão tímidos ainda. Por que ter medo? Deus quer nos ensinar a confiar nele e a dormir tranquilo até em meio à tempestade. Aleluia. Gente, tem hora que parece que Deus está dormindo, é ou não é? Eu já clamei, eu já fiz tudo que eu aprendi e não resolveu ainda. E agora?
E agora, o que vai acontecer? Senhor, não tem mais o que eu fazer. Eu perdi o controle, Senhor. Quero dizer para você, você pode ter perdido o controle, mas Deus não. Deus não perdeu o controle. Vocês são tão tímidos. Gente, Jesus falou para eles: por que vocês estão com medo? E eles indagavam entre eles: quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? E depois Jesus fala para eles que eles ainda não conheciam o Senhor. Depois disso, amados, eles foram dizer: agora nós conhecemos que tu és Filho de Deus. Eles já caminhavam com Jesus há quanto tempo? Não tenha medo das tempestades, elas não vieram para te matar. Talvez você leia a história do Jonas. O Jonas também estava pondo em risco o navio. Quantos lembram disso? Você não assusta, porque o Jonas estava em pecado. O Jonas estava fugindo de Deus, estava fora do propósito de Deus, aí enfrentou tempestade, tudo normal. Quem anda fora da presença de Deus atrai tempestade. Para ter uma chance de cair na real que depende de Deus, que não é nada sem Deus. Mas esses aqui enfrentaram a tempestade porque estavam obedecendo a Deus. Você parou para pensar? Porque eles estavam obedecendo a Deus, eles enfrentaram tempestade. Aleluia. Talvez você diz assim: Senhor, foi só eu dizer sim para o Senhor, foi só eu me dispor a fazer tua vontade, começou a virar tudo, transtornar tudo, porque Ele quer que você sirva a Ele, conhecendo quem Ele é, o Deus sobrenatural. Isso tudo que você está enfrentando não é para te matar, não é para te destruir, não é para te envergonhar. É El Shaddai querendo se revelar, é El Shaddai querendo se manifestar. Aleluia. E nós precisamos dessa fé sobrenatural. Depois que essa luta passar, você também vai dizer: ah, verdadeiramente eu sei o Deus que eu sirvo. Ele nem fez as coisas do jeito que eu esperava, mas ele fez. Ele não me desamparou. Eu achei que eu não ia suportar e suportei. Eu achei que eu não ia aguentar e aguentei. Eu achei que tinha acabado e não acabou. Ele fez novo. Aleluia. Tem hora que parece que o mestre está dormindo. Tem hora que parece que o mestre não está nem aí. Lembram do Lázaro? Marta manda um emissário, fala para o mestre, fala assim: aquele a quem tu amas. Ela apelou ali. Às vezes você fala: Senhor, o Senhor me ama, Senhor. A Marta também fez isso. Aquele a quem tu amas está muito doente. Jesus falou para o emissário: diz para Marta que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele levou um dia para chegar, um dia para voltar. Quando ele chegou lá, quantos lembram o que aconteceu no final da história? Chegou um tempo, gente, a Bíblia diz que até os discípulos olhavam para o outro e diziam assim: ele não vai lá, não acredito. Sempre falou que amava o Lázaro está doente, nem vai lá. Presta atenção, nem Deus faz as coisas do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. E às vezes nós esperamos isso do pastor,
Nós esperamos isso da igreja, nós esperamos isso do cônjuge. Nem Deus faz as coisas do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Ele continua sendo Deus. Chegou um ponto, Jesus falou, vamos lá visitá-los porque o Lázaro morreu. Pensa na cabeça dos discípulos. Andar na dimensão do El Shaddai não é qualquer coisa, não é para qualquer um, não. Deus vai forjar a fé sobrenatural em nós. E aí os discípulos não entendendo nada. Primeiro falou, fica tranquilo que não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora vamos lá porque o Lázaro morreu. Não parecia que Jesus tinha perdido o controle? E tinha? Não. Nem na tua situação, nem na minha. Jesus chega lá, a Marta fica sabendo. Marta e Maria ali sofrendo. E chega em Jesus e diz, Senhor, se o Senhor tivesse vindo naquela hora que nós chamamos, nosso irmão não teria morrido. Quantas vezes eu e você falamos, Senhor, por que o Senhor permitiu isso aí, Senhor? Acho que vocês não, só eu já falei isso. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Olha o transtorno, olha a dificuldade, olha o embaraço, olha a tristeza, olha a chateação. Por que o Senhor deixa isso, Senhor? Se o Senhor tivesse chego, meu irmão não teria morrido. Aí o que Jesus falou? Marta, se tu creres, verás a glória de Deus, do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, que se revela nas causas impossíveis e sobrenaturais. Mas o que nós precisamos? Crer. Não estou vendo, mas eu creio. Está tudo contrário, mas eu creio. Está difícil, mas eu creio. Não estou entendendo nada, mas eu creio. Teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Vocês já sabem o fim da história. Jesus não perdeu o controle. Apenas há momentos que para El Shaddai se manifestar, Ele deixa o funil, a coisa ir funilando. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós temos a mania de correr para lá, correr para cá, correr para lá, correr para cá e só correr para Deus quando não tem mais jeito. Capaz, né? Não, eu acho que Deus vai usar isso. Aí põe a fé naquilo. Deus vai usar aquele, aí põe a fé naquilo. Não, acho que Deus vai fazer assim, assim. Aí põe a fé naquilo. Não, põe a fé no El Shaddai logo. Não espera chegar. Não espera. Deus às vezes nos faz esperar. E nessa hora, Ele vai tirando lá de dentro do nosso espírito, gerando, estabelecendo a fé sobrenatural. Vai fazendo de nós verdadeiramente filhos de Abraão. 25 anos Abraão esperou. O vigor foi sumindo, a idade foi chegando e nada do filho da promessa. A Sara entrou na menopausa, na pós-menopausa. A Bíblia diz que o ventre dela secou e a carne do Abraão já estava amortecida. Naturalmente não tinha como. Deus tinha perdido o controle. Deus só estava preparando o cenário para El Shaddai. Para conhecer El Shaddai, então nós enfrentamos coisas que nós nunca planejamos, nunca quisemos enfrentar. Às vezes até aquilo que você falou, nunca eu quero passar por isso. E nesse caminho, nessa trajetória, nós temos que aprender a lidar com o tempo. Já está morto, não tem mais jeito. Mas El Shaddai está ali, tem jeito. O Jairo estava indo
com Jesus, levando Jesus para orar pela filha dele, que estava quase morrendo. Imagina a pressa daquele homem, gente. Minha filha está quase morrendo, consegui convencer Jesus a ir lá, e Jesus está indo, e aquela multidão segurando Jesus. Tem hora que parece que Jesus está cuidando do problema de todo mundo, menos da gente. Aquele monte de gente apertando Jesus, aí ele dizendo, ai, que esse povo saia logo da frente. O povo espremendo Jesus, e ele, não, mas daqui a pouco ele chega, e dali a pouco Jesus para e diz, alguém me tocou. O que você diria? Tá bom, Jesus, todo mundo está te tocando aí, vamos. Minha filha está lá morrendo. Você não diria isso? E Jesus tranquilamente, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus para quando encontra um tipo de fé sobrenatural. Jesus para tudo que ele está fazendo. Quem tocou, os discípulos disseram, a multidão aperta o Senhor, não tem como saber. Ele diz, não é do jeito que a multidão está tocando, não, que eu fui tocado de uma maneira diferente. Você tocou em Jesus de uma maneira diferente hoje? Aleluia. Ela falou, fui eu, Senhor. E lá vai Jesus curar a mulher, e lá o Jairo, vamos Senhor. Aí quando Jesus fala, então vamos lá, Jesus começa a andar, vem os emissários e diz assim, Lázaro, quantos lembram? Jairo, que o Lázaro é outro, né? Jairo, não incomode mais o mestre, não, sua filha já está morta. Alô? Você já passou por situação que parece que você orou e não adiantou nada? E vem aqueles que dizem, pode desistir, já era. Gente, eu gosto muito de uma coisa que está escrito ali, que diz que quando vieram falar para o Jairo, não incomoda mais o Senhor, porque não tem mais jeito, a filha morreu. O Jairo escutou, mas eu louvo a Deus porque está escrito que Jesus também escutou. E Jesus falou, Jairo, não temas, crê somente. Crê mais o quê? Eu criei até agora, olha que ponto chegou, o que adiantou eu crer? Foi isso que ele disse? Ele falou, Jairo, não presta atenção nisso aí não. Isola, não dê ouvido para isso aí não. Não tenha medo, creia somente. Vocês estão entendendo o processo, o progresso da fé sobrenatural que libera o mover do grande El Shaddai? E Jesus foi lá, vocês sabem a história, todo mundo chorando, uma choradeira, um pranto. Aí Jesus, presta atenção, olha Jesus de novo. Gente, estão lá no céu que nós vamos. Quantos lembram o que Jesus falou? Jesus falou, por que choram? Primeiro lá no barco, estão com medo, por quê? Agora, por que vocês estão chorando? Eles ficaram olhando assim, pensando aqui, quem que é esse doido? Por que vocês estão chorando? Aí Jesus falou, a menina não está morta não, ela só dorme. Quantos lembram o que aconteceu? Eles caíram na risada. Eles caçoaram de Jesus, começaram a rir de Jesus, dizendo, é um doido. O que esse doido veio fazer aqui? Aí Jesus entrou lá. Talita cumi, menina, levanta-te. E ela levantou. Aleluia. Ela levantou, porque o grande El Shaddai está ali. Esse é o nosso Deus, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus que abre caminho onde não há caminho, um Deus que está acima da vida e da morte.
O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso que se revela, Ele não deixa nem a mim nem a você nos nossos momentos de impossibilidades, porque são muitas. São muitas. E não é só aquele que decide conhecer o El Shaddai que passa por essas coisas, não. Todos passam. A tempestade vem para todos. Mas quem tem o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará e fará alguma coisa por mim. Eu sei porque eu sei. O meu Redentor não está morto. O meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Hoje você vai tomar uma santa ceia, reafirmando a tua aliança com o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o universo. O universo obedece à voz dele. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E Ele te convida a conhecê-lo mais. A conhecê-lo, Deus do impossível. O que Ele pede? Fé. Fé. Fé verdadeira. Fé que vem do próprio Deus. A própria fé de Deus é o termo. A fé sobrenatural que chama a existência coisas que não existem. Deus quer ativar a nossa fé. Deus não age, já expliquei isso. Deus não age, não se move por dozinho. Quantos lembram que eu já expliquei isso? Tem dó, Senhor, estou sofrendo tanto. Não é por dó, é por fé. É por fé, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Não tema, creia somente, creia. Não aceite pensamento, não aceite palavra negativa. Não aceite. Continue dizendo: o meu Redentor vive. Eu sei quem tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. O meu Deus é poderoso. Ele vai fazer. Não sei como, não sei quando, mas Ele vai fazer. Deus não perdeu o controle. As rédeas podem ter saído da sua mão, mas não saiu da mão de Deus. Ele é fiel e Ele quer ativar essa fé sobrenatural no teu coração. A incredulidade é pecado, gente. Tudo que não é de fé é pecado. E Deus quer nos perdoar desse pecado hoje. Se você tem enfrentado coisas que dependem do sobrenatural, que só Deus pode fazer, e tem esmurecido, tem murmurado, está perdendo uma boa oportunidade de conhecer um pouco mais o grande El Shaddai. Deus quer pessoas de fé, pessoas que creiam nele. Creiam. Você quer esse tipo de fé? Coloque-se em pé.